10 manejos de massas capazes de levar as suas alunas do iniciante para o intermediário. Então, eu estou abordando aqui com vocês esse tema, que na verdade é o tema principal, né, de todas as aulas ao vivo aqui. Sair do ponto A e ir para o ponto B, que é do iniciante para o intermediário, em muito menos tempo, né? E no caso do meu curso, que eu tenho um curso que fala exatamente sobre isso, eu ensino lá em 2 meses a fazer isso, com apenas 1 hora de aula por semana, né? Então, usando aí estratégia, usando qualidade de treinamento. E eu tô trazendo isso aqui pra vocês, aqui no Instagram, gratuitamente. E, gente, um recadinho antes da gente começar, eu quero avisar vocês sobre um grupo do Telegram. Tem um grupo no Telegram que ele é para os treinadores e para quem deseja receber meus conteúdos. Isa, às vezes o Instagram, você posta alguma coisa, mas o Instagram não me mostra o que você postou. Então você acaba perdendo alguns conteúdos. E faz parte do algoritmo aí, eu não comando. Eu publico as coisas, algumas coisas chegam para você, algumas não, mas a maioria não chega. Então, no grupo do Telegram não tem isso, porque lá é fresquinho. Eu mandei o conteúdo, você vai receber o conteúdo, né? Você vai receber o link do conteúdo. E também no grupo do Telegram, você é avisada sobre as lives, sobre a data da live, o horário da live e o tema da live, de uma forma muito mais fácil do que aí no Instagram, né? Às vezes a gente até esquece de mexer no Instagram, né? Eu tenho algum compromisso. Já no Telegram, você é notificada, vai chegar uma mensagem para você. Se você quer entrar nesse grupo do Telegram, você só me avisa, me manda no direct, fala assim, Isa, eu quero entrar no grupo do Telegram. Eu te mando o link, você entra no grupo e tá tudo certo, tá? Então, o nosso tema de hoje é 10 manejos de massas capazes de levar as alunas do iniciante para o intermediário. Mas antes, eu quero abordar com vocês alguns erros que acontecem principalmente com os aparelhos massas. O erro 1 que eu quero comentar aqui com você é uma crença que eu já vi algumas treinadoras comentando. Mas assim, eu sei que não são todas que têm, tá? Eu vim abordar ela porque eu sei que algumas pessoas têm essa crença, que é o seguinte: massas é muito difícil. Então, essa é a crença de que massas é difícil. Quando você tem essa crença de qualquer aparelho, né? Vamos falar assim, eu acho que aquele aparelho é difícil de ensinar, eu acho que ele é difícil. Quando você cria essa visão para tal aparelho, você cria uma barreira entre você e ele. É como se você não pudesse desenvolver aquele aparelho, só porque você acha ele difícil. E na verdade, não é que você acha ele difícil, né? É que você não teve todos os conhecimentos necessários para você entender que ele não é tão difícil assim. Então, quando você vai fazer alguma coisa pela primeira vez, qualquer coisa que você foi fazer pela primeira vez, você fica naquela luta de tipo assim, será que é difícil? Será que é muito ruim? Será que... Como que é isso? Então, quando vai ensinar massas pela primeira vez, ou já ensina, mas tem muita dificuldade, a primeira coisa que você tem que pensar é que nenhum aparelho, ele é difícil de ensinar. A única diferença é que você ainda não aprendeu o modo de ensinar. É só isso. Então, quando você entender o modo de ensino, você vai conseguir ensinar o aparelho normalmente, tá bom? Esse foi o primeiro erro. O segundo erro que o professor comete é o seguinte: eu não sei ensinar tal coisa, então eu vou deixar para depois. A gente faz isso na vida, né? Em tudo. A gente sempre quer deixar o mais difícil para depois, né? O mais complicado. Depois eu resolvo isso. Às vezes nem é difícil, mas é desgastante para você digerir aquele conhecimento e aí você deixa para depois. Acontece que esse deixar para depois, muitas das vezes você vai jogando, por exemplo, um manejo. Você quer ensinar um manejo que você viu, mas você acha ele muito difícil de ensinar, né? E aí você fala,
deixa pra depois. E você vai jogando. Quando você vai ver, você nunca tentou ensinar, você nunca foi atrás. E no fim, aquele manejo que você queria que as suas alunas aprendessem, elas não vão aprender por conta desse deixar para depois, só porque você ainda não sabe sobre ele. Então, assim, gente, uma coisa que eu aprendi sobre manejos, tá? E também sobre qualquer coisa bota a fralda e vai, que é uma frase que eu falo, que eu já falei aqui em algumas lives, que é o seguinte: quando você é criança, quando você é cru de conhecimento sobre alguma coisa, você é um bebê praticamente, você não sabe nada, você é tipo ignorante mesmo, sabe? Então você tem que simplesmente ser um bebê atrevido e fazer o que tem que fazer, independente se ele for difícil, se você não sabe ensinar, não importa. Então foi, por exemplo, assim que eu comecei na internet, vim falar aqui com vocês. Então eu não sabia muita coisa, eu fui aprendendo conforme o tempo, eu fui me jogando assim, e é isso que o treinador tem que fazer nas suas aulas, se jogar na hora de passar um treinamento, na hora de passar um exercício, sabendo que o erro faz parte. Às vezes você vai ensinar uma coisa e você acha que na primeira aula já tem que sair certo, muitas vezes não sai. E você fica desanimada, você fica pensando, será que eu ensinei errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Ai meu Deus, eu não sirvo pra isso. Ai, não. Então fica esse bate-papo aí entre você mesmo que não te ajuda, entendeu? Esse bate-papo ele não te ajuda. E é aí que a gente vai pro terceiro erro, que falando mais sobre as massas, o erro é o seguinte: esperar que a coordenação com as massas venha na primeira semana ou ali, até no primeiro mês, tá? Então, eu já vi muito isso. Alguma treinadora ali, algum professor ali, já passou massas, mas aí chega pra mim e fala, elas não têm coordenação, eu passo uma desde, eu passo exercício, mas elas fazem tudo errado, elas não conseguem coordenar uma massa com a outra, coordenar a massa com o corpo e vira uma bagunça. Só que aí quando você vai ver, a pessoa passou esse exercício pouquíssimas vezes para elas. E a gente sabe que para construir, olha, o carro passando na rua, bem um funk, né? E para construir um atleta, né? E não só um atleta, para você construir uma ginasta, um praticante daquele esporte, ele leva tempo. E muitas vezes, dependendo aí do seu nível, ele pode levar mais tempo, porque às vezes você precisa aprender mais coisas. E tá tudo bem. Então, as massas, ela é um aparelho muito coordenativo. A essência dela, né? A gente tem muitos movimentos assimétricos, um para um lado, o outro para o outro. E isso faz parte das massas e você já tem que saber que não é na primeira semana que elas vão ficar coordenadas. Você tem que insistir. É tentativa e erro da parte delas e da sua parte também, tá bom? Então, eu quis deixar esse recado aqui pra vocês antes da gente começar, porque eu acho muito importante abordar isso daqui pra ajudar a desenvolver aí a nossa aula, tá? Gente, antes de eu começar a falar os 10 manejos que existem sobre as massas, eu quero falar sobre 2 tipos de alunas. Eu já falei isso em outra aula, mas eu vou repetir aqui, tá? Só pra vocês entenderem. Existe a aluna zerada e existe a aluna iniciante. Qual que é a diferença da aluna zerada para a aluna iniciante? A aluna zerada é aquela aluna que chegou agora no seu treinamento e que ela não sabe nada. Às vezes, como a gente tá falando de aparelho, às vezes ela sabe alguma coisa do corporal, mas ela nunca pegou umas massas na mão. Então, essa aluna zerada, ela não tem nenhuma experiência com o aparelho. Então, por isso que é zerada do aparelho, tá bom? Agora, a aluna iniciante, ela já teve um contato com as massas, aí por 1 mês, às vezes 2 meses, e ela já teve esse contato. Então, ela já tem um pouquinho mais de experiência. Não tem muita discrepância entre uma e outra, mas essa daqui está um pouquinho mais evoluída, não é essa palavra, a palavra evoluída, né? Teve um pouquinho mais de experiência, tá? Então, para essas 2 pessoas, você vai passar coisas diferentes.
tá bom? Você não pode chegar e querer passar uma coisa do intermediário direto para uma zerada, por exemplo. Você está pulando o processo. Então, eu vou explicar, eu vou virar aqui no quadro para vocês verem quais são esses manejos e como a gente faz para diferenciar da aluna zerada, para aluna iniciante. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ó, gente, eu coloquei esse negócio aqui, mas esquece, tá? Esquece que tá aqui, que foi da outra aula que eu fiz. Mas é o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Se não tiver dando pra ver, vocês falam que eu abaixo um pouquinho a câmera. Tá bom? Então é o seguinte, aqui a gente tem zerada desse lado e iniciante desse lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, desse lado eu vou falar para as suas alunas que são zeradas, tá? Nas alunas, eu vou primeiro explicar aqui, tá? E depois eu vou mostrar. Então, o primeiro manejo aqui que a aluna zerada tem que aprender vai ser esse símbolo aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver, deixa eu pegar outra caneta, a caneta preta. São duas bolinhas, tá vendo? O que significa esse símbolo? Ele é o pequeno círculo das massas. E por que eu coloquei ele primeiro aqui? Porque sem esse daqui, alguns desses próximos que vai acontecer, eles não acontecem sem esse daqui. Tá? Então, esse daqui antecede, que é o que eu falo que antecede o manejo que você quer ensinar. Esse daqui, ele antecede outros manejos, tá? O próximo que eu vou ensinar é esse símbolo aqui. Eu sei que a câmera, ela tá ao contrário, né? Vocês estão vendo ao contrário. Mas é porque não dá pra virar, porque eu tô sozinha e eu não consigo ver os comentários, tá bom? Mas, ó, esse símbolo é o pequeno lançamento. Então, esse é o pequeno círculo das massas e esse aqui é o pequeno lançamento. Nesse pequeno lançamento, ele tem que girar 360 graus, tá bom? Para ele ser considerado esse pequeno lançamento. Agora, no próximo, eu vou ensinar esse daqui, que é o molinete das massas. Só que eu vou ensinar o molinete que ele é em cima e que ele é embaixo, em cima e embaixo. Existem vários tipos, tá? Essa forma que eu estou mostrando aqui pra vocês é um exemplo, tá bom? Não é uma coisa assim, então eu sou obrigada a ensinar esse molinete aqui, dessa forma, com essa coisa. Não é. Eu tô dando um exemplo pra vocês da menina zerada pra menina iniciante, pra elas começarem pro intermediário, tá? Então aqui, esse manejo aqui vai ser cima e baixo, eu já vou explicar, tá? Depois aqui, no quarto manejo, tem o lançamento. Então esse lançamento é o lançamento alto do aparelho e ele tem que ir 2 vezes a altura da ginasta para poder validar esse lançamento aqui. Eu sei que é mais difícil fazer esse lançamento, tá? Mas se as suas alunas zeradas não aprenderem esse lançamento, elas vão sofrer lá na frente porque elas não sabem isso, não sabem isso daqui. Então, eu estou dando uma base para que lá na frente elas consigam realizar outras coisas que são mais difíceis, mas que precisa desse, entenderam? Então, beleza. Agora, o último vai ser de novo o molinete. Mas, Isa, de novo o molinete? Sim. Nesse molinete aqui, a gente vai fazer lado a lado. Esse daqui é cima e baixo, esse daqui é lado e lado, tá? Nem vou escrever aqui, que a caneta tá meio ruim, mas vocês entenderam. Agora, eu vou mostrar todos eles e depois eu vou mostrar esse lado
que é o lado iniciante, só que vocês vão ver que tudo que eu passei aqui foi por um motivo para a aluna ir para cá, vir para cá, entendeu? Eu não passei esse aleatoriamente e vou passar esse aleatoriamente. Ele vai ter uma conexão. Então a sua aluna zerada vai sair de zerada, vai ir para iniciante, depois vai ir para intermediário, e todos que você passa, eles têm uma conexão entre eles. Deixa eu virar aqui. Ó, então o primeiro manejo lá que eu mostrei é o pequeno círculo, que é esse movimento aqui. E eu expliquei para vocês que esse manejo, ele antecede os outros manejos que vai vir ali embaixo. Então, por exemplo, molinete. O molinete, ele é um pequeno círculo, mas olha a diferença do molinete para o pequeno círculo. Você tá vendo que o molinete ele tem que ter mais coordenação. Então, se você quer ensinar o molinete antes do pequeno círculo, você vai estar cometendo um erro aí, porque você tem que anteceder aquele movimento que você quer ensinar. Você tem que fazer o que vem antes dele, tá? Então, o pequeno círculo, ele vai ser simplesmente isso. Isa, mas é tão fácil fazer esse pequeno círculo? É fácil. Para quem olha de fora, legal, vou girar a massa aqui. Mas eles têm muitas regras para fazer esse pequeno círculo, tá? Uma das regras mais importantes é a forma que segura as massas. Então, as massas, ela vai ter que ficar aqui no meio dos dedos, no meio do dedo aqui, tá? Pra poder girar. Eu não posso simplesmente segurar a massa assim pra girar, tá? Então, além de segurar no meio dos dedos, vai ter que deixar a massa mole. E esse é o maior problema que eu vejo aí nos molinetes. Por quê? Se no pequeno círculo a massa já tá dura, quando chegar lá no molinete lá na frente, a massa vai ficar horrível, o molinete não vai sair, entendeu? Então, o objetivo aqui é ampliar esse círculo que tá passando aqui. Então, olha a diferença, ó. Aqui ou aqui. Então, quando eu amplio, eu deixo ele muito mais fluido. Só que para ampliar, igual eu falei, tem que deixar a massa mais mole. Como que eu sei se eu estou ampliando o círculo ou não? A massa ela tem que quase bater no braço, praticamente. Tá? Então, ó, ela tá quase batendo no meu braço de tão amplo que eu estou deixando a massa. Tem que chegar nesse nível para depois começar a ensinar molinete, molinete atrás, molinete na frente, molinete não sei na onde, tá bom? Então esse é o primeiro. Ah, só um pontinho aqui. Ó, esse tem para trás, esse tem para frente, esse tem em cima. Então aí você pode mesclar o plano que vai estar rotacionando as massas, o plano ou a direção, tá? Agora, o próximo é o que? O pequeno lançamento, que é esse movimento aqui. Esse movimento, para ele valer de verdade, ele tem que girar 360 graus, uma volta completa. Então, se a sua aluna, em uma coreografia, por exemplo, fizer meia volta, ele já não valida, tá bom? Mas, não queira chegar lá e falar, faz uma volta aí. Tipo, não precisa também chegar lá e ela nunca pegou nas massas, sua aluna zerada, você não vai querer que ela faça uma volta na primeira aula. Você vai querer que ela faça uma volta lá no iniciante, ou lá quando ela estiver no intermediário. Então, como que você pode ensinar? Você pode ensinar só meia volta por enquanto. Só meia volta por enquanto. Só para ela pegar a confiança desse soltar das massas. Elas têm medo de soltar as massas porque ele é um aparelho que é meio pesado, um pouquinho pesadinho, e ele dói quando bate, Então, só para elas pegarem confiança, você pode ensinar meia volta. Quando você vê que elas estão conseguindo fazer, pegou a confiança, vai tentar fazer uma volta completa, tá? E aí a gente tem algumas regras. Isa, eu preciso ensinar essas regras de execução
para as alunas zeradas, ou seja, aquela aluna que chegou na aula agora, é a primeira vez que ela vai pegar a massa, eu preciso ensinar as regras para ela. Durante os treinamentos, você não precisa ficar encucada, tá? Mas durante os treinamentos, você tem que reforçar a execução do movimento. Porque se você não reforçar e simplesmente deixar elas fazerem a execução delas, né, vai virar um vício. E quando vira um vício, depois não dá. Não é que não dá, né? É mais difícil de tirar. É quase que não dá para tirar um vício que gerou essa... Ela treinou várias vezes fazendo o mesmo manejo, só que com a execução errada. Quando ela chegar, por exemplo, no intermediário, ela vai tentar fazer o manejo, só que aí alguém vai chegar pra ela e vai falar assim, olha, não é assim, é assado. Ela, nossa, faz tanto tempo que eu faço do jeito errado e agora eu vou ter que arrumar. E isso vai acabar prejudicando ela, tá bom? Prejudicando ela mesma. Então, a execução para esse lançamento é segurar aqui na ponta das massas. Não é para segurar no meio ou na cabeça grande. Então, aqui a gente tem duas cabeças, tá? A cabeça grande, que é essa. Tem a cabeça pequena, que é essa daqui. Tem que tentar segurar o máximo possível na cabeça pequena, tá? O que acontece? Principalmente nas apresentações. É só uma dica extra, tá bom? Elas vão participar de alguma apresentação e elas pegam assim no meio, sem querer, acontece. Elas sabem que tem que pegar na ponta, mas aí elas pegam errado. O que vai fazer? Vai fazer isso, ó. Eu vou limpar as massas rapidinho. Então, ó, peguei errado, limpei. Eu limpei. Para quem participa de competição, isso ajuda muito. Até a seguir para o próximo movimento que ela vai fazer. Tá bom? Então, esses são os principais detalhes. E tem mais um detalhe que eu quase me esqueci. Que é o quê? A altura desse lançamento. Porque como ele é um pequeno lançamento, ele tem que ser pequeno. Só que quando elas forem fazer, você vai ver que elas vão, ó, jogar lá pra cima. E tá tudo bem elas fazerem isso nas primeiras aulas. Tá tudo bem, não precisa ficar encucada. Mas igual eu falei, durante o treinamento você vai reforçando. Abaixa esse lançamento. Faz um pouquinho mais baixo. Tenta não passar da altura da sua cabeça. Tenta fazer o punho mais forte. Porque assim, para esse lançamento ele não ir alto e ele ficar baixo, para ele ficar baixo, tem que fazer o punho forte, tá? Então, se eu simplesmente deixar o punho mole, ele vai alto. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu fizer velocidade no meu punho, ele vai vir pra mim, né? Vai ficar aqui comigo, na minha frente, e não vai pra cima. Então, uma dica aí é sobre o punho, fazer isso daqui, tá bom? Então tá, outra coisa que eu quase esqueci também, tô até esquecendo das coisas, né? Mas ainda bem que eu tô esquecendo e tô lembrando. É o seguinte, esse manejo aqui, ele na verdade são com as duas mãos juntas, tá? Porque a gente sabe que as massas, ela não é só uma, elas são dois aparelhos. A massa não é um aparelho, elas são dois aparelhos. No código, no pequeno lançamento, para valer o pequeno lançamento, eles pedem isso, as duas juntas, tá? Então assim, você vai ensinar para elas com uma mão, depois com a outra mão, e depois você vai tentando juntar as massas, tá? Tentar fazer as duas na mesma altura, mais ou menos na mesma velocidade, quase igual ali, tá bom? Então tá, acho que eu já terminei o pequeno lançamento. Agora vamos para o terceiro manejo, que é o molinete mesmo. Eu já fiz algumas aulas aqui sobre o molinete, mas eu vou reforçar alguns pontos importantes. Então esse molinete vai ser cima e baixo, tá? Lembra que eu falei lá no pequeno círculo, né? Que ele tem que ser amplo. Então, uma das regras do molinete é a amplitude, o quanto você consegue abrir e quase bater a massa no braço, tá? E no caso do molinete, ele tem uma coisa importante, que é o que? A posição da mão. Quando eu faço o giro para cima, a massa fica aqui no meio dos dedos.
Quando eu faço pra baixo, eu faço essa coxinha aqui embaixo, tá? Pra fazer o molinete, ó, cima, baixo, cima, baixo. Se eu quiser ficar só assim, ó, não vai dar. Até dá, né? Mas vai ficar ruim. Pode até machucar o punho. Ele dá uma forçada no punho na hora de ir pra baixo. Então faz aqui, ó, a coxinha embaixo, na hora de fazer embaixo, tá? E aí, nas primeiras aulas, né, você vai ensinar o quê? A coordenação do molinete. Só isso. Você não vai querer que ela faça um molinete super rápido ou que ela já saia fazendo molinete. Você vai chegar na frente dela, vai segurar na mão dela e vai falar, olha, a massa vai fazer assim, assado, depois vai vir por cima, depois você faz embaixo aqui, faz aqui, faz aqui, faz aqui. Então, é tipo formiguinha assim, sabe? Pegando na mão, ajustando às vezes a unha que tá pro lado errado. É mais ou menos assim mesmo na primeira aula. Porque elas não entendem nada. A aluna que tá chegando agora, a primeira vez que elas tá relando a massa, elas vão ficar perdidas. Às vezes você faz um movimento na frente delas certinho, mas mesmo assim elas não vão conseguir pegar, né? E tem alunas que precisam que você toque nelas. Elas conseguem aprender muito mais quando você toca nela e fala, olha, é assim, coloca o braço mais pra lá, vira a mão pra cá, vai fazendo assim. Então na aluna zerada você vai ensinar dessa forma o molinete, tá? Depois, o quarto manejo é o lançamento das massas. Agora, esse lançamento é o lançamento alto mesmo, tá? Então, 2 vezes a altura da aluna. Imagina que tem 2 acima de mim. Tem eu e mais 2 acima de mim. Eu tenho que lançar pra cima dessa altura, tá? Eu sei que é difícil, mas é um movimento que precisa ser aprendido, tá bom? Pra lançar, eu também preciso segurar na ponta das massas. Eu não posso segurar assim para poder lançar. Para quem participa de competição, vai perder notas se ficar segurando dessa forma aqui, muito na cabeça grande, tá? Importante. Quando eu faço um lançamento das massas, as massas vai fazer isso daqui, ó. Ela vai girar lá em cima assim, ó. É o normal que ela tende a fazer, entendeu? E aí, a aluna zerada vai lá tentar pegar as massas e a massa tá vindo. Tá. Ela vai pegar, gente, ela não sabe nem onde ela tá colocando a mão. Aí a massa vem, bate no rosto, porque tá muito rápido. E até para as alunas, por exemplo, intermediário, elas têm que controlar esse giro. Não é que não vai girar, a massa vai girar quando você vai lançar ela. Só que você tem que controlar esse giro. Como que controla o giro? No pequeno lançamento, eu falei que o punho tem que fazer isso aqui, não falei, ó. Agora, no lançamento alto, não vai fazer isso. Vai ficar com o braço parecendo um pau duro que não tem articulação. E vai fazer aqui, ó. Se ela fizer isso, ela provavelmente vai girar muito a massa vai começar a girar no ar, ou a massa vai para trás. A massa vai lá para trás porque ela fez isso aqui. Se ela dobrar o cotovelo, aí sim a massa vai bem para trás e não vai para cima, tá? E sobre a execução do corporal para fazer o lançamento também é importante. Por quê? Como o lançamento ele é um movimento que tem que ter explosão, eu não posso simplesmente ir lá fazer um lançamento. Não, você tem que se preparar para fazer um lançamento alto. Então, a execução que a gente usa é o seguinte: eu vou preparar aqui no relevé, eu vou descer no plié, e esse plié que eu fizer com a minha perna e essa descida que eu fizer com a minha mão vai me ajudar a fazer isso, a impulsionar a massa para cima. Se eu ficar aqui e simplesmente, vou lançar, eu não peguei nenhum impulso, a minha perna está toda descoordenada, não vai sair o lançamento alto que a gente quer, né? Vai sair aquele lançamento baixo e elas
elas vão lançar muito pra frente, vão lançar muito pro lado, muito pra trás. Outra coisa é sobre a posição do braço. Ah, o braço vai até onde? Aqui, aqui, aqui. Nesse caso, depende de onde ela vai lançar. Mas vamos supor que eu queira lançar aqui, ó, na minha frente. Eu tenho que lançar mais ou menos aqui, ó. Se eu lançar muito aqui, a massa vai vir bem por cima, mas como eu quero que ele fique um pouquinho na frente, eu vou lançar um pouquinho aqui, tá? Então o braço vai ficar um pouquinho na frente. Se eu lançar mais aqui, ó, ele vai muito pra frente. E se eu lançar aqui, ele vai pra trás. Tá? Então depende. Aí você tem que ver pra onde você quer que ela lance. Beleza. Agora, por último, pra aluna zerada, eu recomendo que ensine mais um molinete, que é o molinete que eu chamo que é lado lado. Então esse aqui, ó, eu chamei de frente, desculpa, cima baixo, né? Que a massa vai pra cima, a massa vai pra baixo. E tem esse outro que ele vai para o lado. Então é o seguinte, a execução deles é parecida, tem que deixar a massa mole, tem que fazer o círculo grande, a mesma coisa. A diferença é que a massa, ela vai girar para trás, aqui, tá? E ela vai pro lado e para dentro, pro lado e para dentro. Então você pode começar ensinando só isso, ó. Lado, dentro, lado, dentro, lado, dentro. E vai tentando ampliar o círculo das massas. Ó, se dobrar o cotovelo, ó, na cara, ó. Então, tem que deixar o cotovelo estendido para fazer, tá bom? Na hora que eu faço do lado, eu abro a mão. Na hora que eu faço aqui dentro, eu faço a conchinha. Na hora que eu faço aqui dentro, eu nem faço uma conchinha direita, eu faço um negócio aqui, ó, sei lá o que eu faço. Isso aqui com a mão, ó, tá? Depois que você ensinou isso, você vai tentar juntar as duas. Eu vou explicar como que é essa coordenação aqui, tá? É o seguinte, eu tô aqui, vou começar com a minha direita, fazendo um círculo. Essa minha esquerda é a massa que vai seguir a minha outra massa. Então, ó, ela seguiu. E aqui eu cruzei o braço. Essa massa que começou, ela continua. E agora eu descruzo o braço. Cruzei. Então eu fico numa ideia aqui de descruzar, cruzar. Descruzar, cruzar, descruzar, cruzar, descruzar, cruzar. Então, gente, ó, desculpa, ó, tá vendo que só uma cruza em cima, ó? Só a minha esquerda que cruza em cima, tá vendo? Isso, só a minha esquerda que cruza em cima. No caso desse, ó, as minhas duas mãos vão cruzar uma em cima da outra. No caso desse outro, não, só a minha esquerda que cruzou em cima, tá bom? Então tá, já expliquei os manejos aí que você vai ensinar. Lembrando que você tem que ter calma, tá bom? Elas não vão aprender esse molinete aqui na primeira semana, ali na primeira aula. Vai demorar um pouco, vai ter que trabalhar bastante, vai ter que treinar em casa depois também, né? Pra pegar o movimento. Agora eu vou explicar para outro tipo de aluno. Então, ó, chegou a sua aluna zeradinha lá na aula, você ensinou isso para ela. Vai demorar para ela aprender isso? Vai demorar um pouquinho, ok? Já aceita que dói menos. Vai demorar um pouquinho. Ela aprendeu isso daqui, a gente vai passar para o próximo nível, que eu coloquei aqui como iniciante. Então essa é a zerada, né? E aqui vai ser a iniciante, que depois dessa parte ela vai ir para o intermediário. E como que a gente vai fazer para transformar esses manejos que são mais fáceis em mais difíceis? A gente vai usar eles e vai adicionar alguma coisa neles que deixe ele mais difícil. Então, por exemplo, esse manejo aqui, fora do campo visual. Então, eu vou fazer um pequeno círculo fora do campo visual. Já já eu vou explicar, tá bom? Como que é
esse manejo. Mas antes eu vou colocar aqui no quadro. No próximo, é esse manejo, né, que é o pequeno lançamento das massas embaixo da perna. Então esse símbolo aqui é sobre a perna. Atrás da perna, embaixo da perna é a mesma coisa, tá? Agora, nesse outro manejo, que a gente faz cima e baixo, né? Cima e baixo, a gente vai fazer frente e trás. Que ele é um pouquinho mais difícil, porque ele fica perto da cabeça. Normalmente elas têm medo de fazer esse movimento aqui. Então, é o mesmo manejo, só que ele vai ser frente e trás, tá bom? Ele é uma pequena evolução desse outro aqui. Agora, no lançamento, a gente vai fazer o lançamento e eu vou adicionar aqui uma dificuldade corporal. Eu vou dar um exemplo para vocês de dificuldades que vocês podem utilizar. Equilíbrio, giros, saltos, tá? Agora, aqui nesse último molinete, a gente vai usar de novo embaixo da perna, igual esse daqui, ó, tá vendo? E aí você vai adicionando alguns critérios ou algumas formas diferentes de fazer o manejo. Só passando para lembrar que esses aqui, ó, esse não é nenhuma DA, não tem nenhum valor ainda, tá bom? Porque elas estão simplesmente aprendendo passo a passo. Esse daqui, ele é uma DA, mas é porque a posição dele faz ele virar uma DA e eu já vou explicar para vocês. Mas o objetivo dessa aula não é formar uma DA, é ensinar e passar para seus alunos do iniciante para o intermediário, tá? Então, ó, o primeiro manejo era o pequeno círculo, só que agora a gente vai adicionar fora do campo visual. Então, eu vou colocar meu braço atrás e eu vou rodar a minha massa aqui na minha frente. E você vai, dessa forma, evoluindo o mesmo manejo que você ensinou, você vai dificultando ele e evoluindo ele, colocando ele em um próximo nível, tá? Tem como, por exemplo, eu fazer só aqui ou eu fazer aqui e frente. Aí você vai vendo qual elas se identificam mais, tá? Precisa de uma certa flexibilidade no ombro para fazer. Então, ó, por isso que tem que ensinar certinho os outros que eu passei, porque senão esse aqui não vai funcionar, tá bom? Agora, você imagina só, a menina chega lá na aula, ela nunca aprendeu a fazer nem isso aqui. Aí você vai passar isso daqui, ela vai se frustrar e nem vai querer voltar na aula, né? Então tá, beleza. O outro manejo é o pequeno lançamento embaixo da perna. Eu vou dar algumas variações, tá? Eu vou dar uma variação primeiro com as massas, que vai ser o seguinte. Eu vou fazer o pequeno lançamento e vou, ó, pegar aqui embaixo. Então, ó, elas já aprenderam esse manejo aqui. Agora a diferença é que elas vão pegar embaixo da perna, tá? Eu fiz esse, por exemplo, com uma massa só. Agora, se a gente fosse adicionar duas massas, antes de eu falar das duas massas, tem como fazer assim também, ó. Tá? Então, ó, tem os dois jeitos, ó. Lancei e peguei. Lancei com a mão direita, ergui a perna direita, peguei com a mão esquerda. Ou tem como eu fazer tudo com a mesma mão, ó. Tudo pro mesmo lado, né? O outro tipo, então depois que você ensinou esse daqui, você pode ensinar com as duas massas juntas, que ficaria o seguinte, ó. Eu vou lançar, aí eu vou cruzar e eu vou pegar aqui embaixo da perna. Então, ó, lancei, peguei. Tá? Então, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas lembra de passar pelas etapas. Então, eu tô dando variações para você ir testando qual elas vão conseguindo primeiro. E aí você vai ensinando com uma massa, depois você vai ensinando com as duas. No próximo é o molinete.
Então no outro eu ensinei esse molinete, certo? Nesse daqui agora vai ser em cima da cabeça. É o mesmo movimento daqui, ó. É o mesmo. Só que a diferença é que elas têm medo de fazer em cima da cabeça porque bate e dói, tá? Quando a gente vai começar esse movimento, a gente começa aqui, ó. Aqui. E vai direto para trás. Então eu faço esse início, ó. Comecei aqui e já começo atrás para depois ir na frente. Atrás, depois ir na frente. Esse molinete aqui, tomar cuidado para não abrir a mão. Ó, se eu abrir a mão, ó como ele vai ficar, ó. Ele não vai virar mais um molinete, porque o molinete é com as mãos fechadas. O máximo fechadas que conseguir. Então eu tenho que grudar o meu punho para poder fazer. E para as massas não bater na cabeça, eu tenho que fazer um movimento do braço. Tenho que fazer trás, frente, trás, frente. Se eu ficar parada no lugar, vai bater na cabeça. Então, ó, trás, frente, trás, frente, trás, frente. Então, no caso desse daqui, tem essa movimentação. Agora, nesse daqui, não tem movimentação nenhuma. Eu posso ficar parada no lugar, tá bom? Próximo. O próximo é o lançamento, né? Que é esse lançamento normal. Lançamento alto. Lançamento alto, tá? Só que a gente pode adicionar um equilíbrio, um salto ou um giro. O giro, ele é mais difícil, tá? Não recomendo que adicione giros. Então, por exemplo, um equilíbrio, 90. Finge que eu lancei alto, tá? Aqui não tem altura. Mais um exemplo, né? Equilíbrio 90. Tá, lancei, peguei. Ou um equilíbrio mais fácil. Equilíbrio passei. Ou um equilíbrio attitude. Aí você pode ver aí um equilíbrio. Você pode escolher um equilíbrio. Pode começar do mais fácil e depois ir evoluindo para os mais difíceis. Só lembrando que se eu estou fazendo um equilíbrio aqui embaixo, eu tenho que fazer o equilíbrio valer. Eu não posso simplesmente chegar lá, e lançar e tipo, só passei a perna assim. Isso aqui não é equilíbrio, tá? Então o equilíbrio eu tenho que pelo menos fixar e fechar depois. Ou fixar e fechar. Ou fixar e fechar. Eu tenho que mostrar a forma lá por 1 segundo no mínimo, para depois descer. Então você vai coordenar esse corporal junto com o lançamento, tá bom? Nos saltos também dá para fazer. Então, por exemplo, o salto corsa, né? Pode fazer também. Só tem que tomar cuidado com o salto, né? Para tentar valorizar as duas coisas. Tanto o corporal que está fazendo, tanto o manejo que está sendo lançado. Pode fazer no salto GT também, tá bom? Pode fazer mais difíceis. Lanternã GT. Gente, tem um monte. Pode fazer na tesourinha, tá? Aí você vai escolhendo aí. Agora, por último, é com as duas massas, né? Que é esse molinete. Esse molinete agora a gente vai fazer embaixo da perna. Ele é um pouquinho mais difícil, tá? Mas vocês vão fazer o seguinte. Vai deitar lá no chão. E você vai ensinar a fazer o molinete deitado no chão. Isa, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando for fazer, como tem a gravidade, dá a impressão que a massa vai cair na gente quando a gente tá fazendo. Então, eu fazer aqui é uma coisa. Agora, eu fazer aqui é outra coisa. Então, primeiro você vai ensinar deitada, tá? Vai tentar deixar bem molinho ali o manejo e tal, tudo que eu já expliquei. Depois que aprendeu isso, eu vou
subir uma perna na minha frente e eu vou fazer esse manejo aqui. Lembra do exercício da cabeça? Esse aqui? O molinete na cabeça? Eu não tenho que fazer isso aqui, ó, com o braço? Pra não bater na cabeça? Esse daqui é a mesma coisa. Só que agora eu vou fazer lado, 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 pra não bater na minha perna. Então, ó. Lado, 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 lado. Tá? Essa perna daqui, ó, ela pode esticar também, tá? Se você vê que tá batendo muito aqui, pode esticar essa perna, não tem problema. Então, esse último aqui, eu acho que é o mais difícil. Eu acho que é o mais difícil, tá? Mas aí elas já vão ter tido aí uma boa experiência. Eu já expliquei aqui, né, desde lá do começo. Se elas aprenderem esse molinete aqui, o resto elas já vão conseguir fazer, tá bom? Gente, alguém tem alguma dúvida? Estou finalizando por aqui. Deixa eu ver aqui, alguém mandou uns comentários, eu nem vi. Hi! Alguém mandou hi pra mim. Carla falou muito bom. Que bom, muito bom, que bom. Cíntia, gostando bastante das suas dicas. Bem didática. Obrigada, Cíntia. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou beber uma água. Se alguém tiver alguma dúvida, mande agora. Ou cale-se para sempre. Lembrando, tá? Que a gente tem live toda quarta e toda quinta às 1h30. Gente, vocês acreditam que eu nem tinha que hoje era feriado? Uma amiga me mandou mensagem pra mim. Vou passar aí. Você não trabalha não, filha? Tipo assim, o que você tá fazendo? Era feriado. Eu falei, esqueci. Até esqueci que era feriado. Mas é isso, tá? Edivânia falou só agradecer. Eu que agradeço, gente, pela participação de todas e todos. Tem alguns homens, né, participando agora. E tem muitos homens também, homens não, né, meninos, crianças, treinando também GR. Eu até tô tentando mudar o meu palavreado, às vezes, em vez de falar alunas, falar alunos, mas ainda tá automático, eu ainda falo alunas. Mas eu sei que tem homem aí treinando também. A GR tá até revertendo um pouquinho no código de pontuação. Você vê que eles falam lá um pouco sobre gênero, né? Que a ginástica rítmica ela não tem gênero, né? Então isso é muito legal, ele tá mudando aí. Vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e muito obrigada.